Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que estiver vendo esse vídeo. Primeiramente, muito obrigado pelo interesse na Neuronamp, por um interesse em conhecer um pouco mais da gente. Meu nome é Pedro, sou responsável pela parte comercial no Brasil e em Portugal também, ou seja, países lusófonos. E estou aqui para apresentar um pouco da nossa plataforma, é a plataforma de estimulação e reabilitação cognitiva Neuronamp. Tudo bem? Espero que vocês estejam gostando do congresso, caso ainda não tenha terminado, ou que tenha sido muito proveitoso e tenham gostado muito, caso já tenha terminado. Tudo bem? Então vamos lá apresentar um pouco da nossa plataforma. Aqui, quando a gente entra, já consegue ver diretamente as nossas atividades digitais e nós temos as nossas atividades em papel também. Já vou explicar aqui um pouco da diferença de cada uma delas. Pronto, nas atividades digitais, a gente tem três tipos de atividades, são as fichas, os geradores e os jogos, tá? As fichas são atividades estáticas, ou seja, não há possibilidade da personalização, e cada uma delas está dividida por níveis. Tudo bem? Então, aqui nessa atividade nós temos 50 fichas, e essas 50 fichas estão divididas por níveis que vai do básico ao avançado. Tudo bem? Depois nós temos os geradores são os geradores porque de uma mesma atividade a gente pode criar infinitos exercícios, e a parte da criação, né, de infinitos exercícios aleatórios, também há a possibilidade de personalizar uma atividade, tudo bem? Personalizar um exercício, tá? Então, no exemplo aqui, dessa atividade, a gente pode escolher o modo correção. O modo correção é o modo em que a plataforma dá o feedback automático do que está correto, o que está errado, tá? Isso no caso de um paciente, ou no caso de um aluno, enfim, que necessite desse feedback constante, né, da plataforma, daquilo que está fazendo, é interessante o modo correção. O modo livre é interessante para aquelas pessoas que se vê que estão errando muito, acabam se frustrando. Então, para evitar essa frustração, a gente tem o modo livre, que é o modo que a pessoa faz toda a atividade sem que a plataforma diga, ó, está correto, está errado, conforme vai fazendo. Não. Deixa o modo livre e a pessoa só no final é que vai saber o que está correto e o que está errado, para ela ter a oportunidade de fazer tudo. Então, por que se chama gerador? Porque aqui com esse botão aqui de criar, a gente vai gerar, ou seja, vai criar novos exercícios que podem ir ao infinito, tá? Então, toda a possibilidade, quantidade de palavras que possam existir e tantos outros fatores, né? Então, a gente vai criando aqui novos exercícios, tá? Só clicando aqui em criar. A parte disso, também nós temos a parte da configuração personalizada. Não vou entrar em detalhe, vou deixar também que vocês explorem um pouco, mas na parte da configuração personalizada, a gente pode e a gente consegue facilmente escolher, por exemplo, as palavras que vão estar contidas, o tamanho da matriz, o modo de funcionamento, se é o modo correção, o modo livre, o tempo que a pessoa vai estar para desenvolver aquela atividade, enfim, uma série de coisas que eu já falei, deixo para que vocês possam experimentar e que vocês possam explorar. Qualquer dúvida, é só levantar a mão e eu estou aqui também presente para ajudar, tá? Pode enviar um e-mail, no WhatsApp, enfim, eu estou aqui para ajudar também a tirar essas dúvidas. Mas é possível personalizar e essa personalização é muito interessante para o profissional atender melhor a necessidade de cada um dos seus pacientes, tá? Depois nós temos os jogos, que os jogos eles são atividades mais dinâmicas, então eles têm movimento, vai ter som, né? Estão divididos por níveis, também são divididos por níveis, assim como as fichas são divididas por níveis, tá? A gente pode ver aqui que vai da fase 1 à fase 12, por exemplo, no exemplo desse jogo, e depois nós temos a parte da personalização também. Então, a parte desses 12 níveis existentes nessa, nessa atividade, a gente também consegue personalizar um novo nível para atender melhor a necessidade de um paciente específico. Essa plataforma ela foi pensada e foi desenvolvida por profissionais. Então, cada coisa, cada detalhe dela
é pensada justamente para vocês. Por quê? Porque eles sabem os problemas e as dificuldades encontradas no dia a dia, não é? Na hora de criar uma atividade. Então, por que que existe tanta personalização na nossa plataforma? Porque os profissionais sabem que cada caso é um caso e cada pessoa é um mundo. Então, é por isso que nós damos essa possibilidade, esse mundo, não é, de possibilidades para que cada caso seja melhor atendido. Tudo bem? E nós vemos aqui que nós temos as atividades atualizadas e as atividades clássicas. Tá? As atividades atualizadas, eu vou dar a liberdade para vocês conhecerem um pouco mais e verem a diferença. As atividades atualizadas, elas têm um design mais bonito, tá? Tem um motor, não é? A programação é mais eficiente, é mais rápida também. E temos outras ferramentas, como, por exemplo, uma lousa. Então, o profissional, vou dar aqui, ó, aqui um exemplo desse jogo. Aqui o profissional vai poder, por exemplo, trabalhar com uma lousa para explicar como trabalhar a atividade, por exemplo, ok? Então aqui está a lousa para facilitar na hora que vocês forem encontrar. E aqui a gente pode escolher a corzinha e desenhar aqui a informação. Ó, você tem que clicar quando essa bolinha aqui ela for dar a volta aqui até aqui. Quando ela chegar aqui, você tem que clicar. Por exemplo, né, um exemplo de explicação possível para essa atividade. E cada uma tem a sua característica e essa lousa pode sim ser uma ferramenta interessante para o próprio profissional ajudar o seu paciente. Tudo bem? E a gente, como é que a gente então organiza todas essas atividades, ou um conjunto dessas atividades numa sessão, não é? Porque atualmente, se não trabalha com nenhum tipo de ferramenta como essa, como era não, porque existem outras, se não trabalha com nenhum tipo de ferramenta como essa, como é que trabalham hoje? Tem que pensar antes, não é? Quais são as atividades, quais são os exercícios que vai querer trabalhar numa sessão, não é? No treino que vai fazer ali, por exemplo, numa quarta-feira com um paciente. Aqui vai ser basicamente a mesma coisa. A gente vai criar, vai pensar, idealizar, ou o que seja, a sessão, tá? Uma sessão, um conjunto de atividades, e essa sessão ela pode ser pensada única e exclusivamente para um paciente. No caso do exemplo aqui, uma sessão para a Maria, por exemplo, que é uma sessão específica para um paciente. Uma sessão para atender um certo perfil cognitivo, por exemplo, temos aqui um TDAH, tá? Autismo, por exemplo, ou para trabalhar uma função cognitiva específica, né? Temos aqui de memória, atenção e memória, visoconstrução, orientação, enfim, há uma série de possibilidades aqui e a gente pode sempre reutilizar uma mesma sessão com mais pacientes sem qualquer problema. Tudo bem? Então aqui a gente clica em nova sessão, escreve aqui o nome da sessão, eu vou colocar aqui a sessão de atenção e memória, por exemplo. Epa. Memória, a gente escolhe aqui um íconezinho, uma cor, um ícone. Bom, podemos colocar etiqueta, atenção, memória, enfim, e criamos. E aí a gente pode ir diretamente na parte do filtro, atenção, memória. Se a gente quisesse mais, a gente poderia colocar mais, vamos colocar aqui função executiva, por exemplo. E aí a gente vai, podemos ir escolhendo as atividades. Aqui, nós conseguimos ler aqui embaixo também, tem aqui o nome das funções que vão sendo trabalhadas nas atividades, assim fica fácil de identificar que tipo de função é que trabalha a atividade, tá? Então vamos aqui selecionar só adulto, e aí eu vou colocar aqui uma atividade dessas atualizadas, essa aqui é de memória, tá? Selecionar essa aqui também, e pronto. Selecionar aqui algumas atividades. Perfeito. Cada uma delas, por pré-definição, tem 5 minutos, mas a gente pode mudar, se quiser, esse tempo aqui também
para ter mais ou menos tempo de uma sessão, tá? A gente vê que o conjunto, né, temos aqui 5 atividades, e a soma delas vai dar 25 minutos, que é o tempo daquela sessão. Tudo bem? E aí a gente clica aqui em finalizar, tá? Aqui abaixo, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Aqui abaixo tem finalizar, tá? Finalizamos aqui e já vai estar aqui a nossa sessão criada. Tá? Vai estar aqui a nossa sessão criada, que é essa aqui, essa última, atenção e memória. Então aqui uma lista bastante grande. E aqui embaixo nós temos uma lista de sessões pré-definidas que foram criadas pela nossa equipe de neuropsicólogos aqui da Neuronup. Bem? Então, sempre que eu quiser trabalhar com qualquer uma dessas sessões que eu criei, tem aqui uma lista bem grande, eu posso só arrastar aqui, não é, para qualquer dia do calendário e trabalhar com qualquer um dos pacientes que eu já tenho aqui criado, tá? Vou colocar aqui o Pedro. Se é uma sessão presencial, eu só clico aqui em continuar. Se é uma sessão para casa, eu seleciono aqui sessão para casa, sim, tá? Bem simples. Vamos aqui e já tá. E hoje, né, no caso, hoje, no dia 21 de outubro, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, a gente pode começar aqui essa sessão com o Pedro. Tudo bem? E aqui há uma série de possibilidades. Deixo vocês também a oportunidade de experimentar aí e conhecer um pouco mais da nossa atividade. Agora imagina que o Pedro trabalha várias vezes por semana, ou bem várias vezes por semana, no caso de uma reabilitação, que a gente precisa, né, de mais trabalho. Eu tenho que estar arrastando uma por uma e selecionar o Pedro aqui, toda vez, e fazer todo esse processo, sempre. Arrastando uma por uma. Imagina bom, afinal, não é tão complicado, mas ia dar uma trabalheira, não é? Arrastar uma por uma, ter que selecionar tanta coisa. Então, por isso que a gente criou o programa. Chama programa porque a gente pode programar as nossas sessões. E aqui o programa é, portanto, um conjunto de sessões, tá? Vou dar aqui, ó, já tem aqui uma sessão criada, um programa criado, vou eliminar ele para que a gente possa ver mais fácil. Bom, vou colocar aqui próximo. Então, vou criar aqui um caso. Imaginemos que tem uma pessoa que precisa vir 3 vezes por semana, ou precisa trabalhar 3 vezes por semana, já seja em casa ou presencialmente. Então, vou dar um exemplo. Exemplo Pedro aqui, só para a gente ver. Isso aqui vai ser a mesma coisa que uma sessão. E aqui nós vamos escolher não mais atividades, mas sessões. Tudo bem? Então, como é que a gente vai pensar? Ele vem 3 vezes, não é, por semana durante um mês. Então, 3 vezes 4, 3 das vezes que ele vem numa semana, 4 o número de semanas de um mês, por exemplo. Tá? E como é que a gente faz? A gente seleciona aqui. Por exemplo, no primeiro dia, quero trabalhar a memória. No segundo dia, quero trabalhar a atenção. E por fim, quero trabalhar atenção e memória. E assim sucessivamente nas seguintes semanas. Isso aqui seria uma semana, a segunda semana, a terceira semana e a quarta semana. Tá? São 12 sessões no mês. Já tenho elas aqui tudo planejadinho, tudo aqui, bonitinho. Aí eu clico aqui em finalizar, mesma coisa que no caso das sessões, tá? E já vou ter aqui o exemplo Pedro, né? No caso desse exemplo. Vou passar aqui para o próximo mês para ficar mais visível. E vamos começar aqui a partir de segunda-feira, dia 4, que já vai ter terminado o congresso, já vão estar de volta ao trabalho, de volta à vida. Alguns, não é? Vamos ver. É que eu seleciono o Pedro, né? No caso desse exemplo. Se é para casa, mesma coisa, seleciono para casa. Se é para o presencial, a gente deixa assim. Continuamos, e aqui vem a parte da
do planejamento, não é daquele programa, daquelas sessões, tudo bem? Então, nós temos 12 sessões. Como é que o Pedro trabalha? Ele vem toda segunda, quarta e sexta. Por exemplo, são 3 vezes por semana e ele vem na segunda, na quarta e na sexta. Na terça, na quinta, no sábado e domingo ele tem descanso. E aí, qual é a frequência? Ele vem todas as semanas? A gente coloca todas as semanas. É de 2 em 2 semanas que ele faz 3. Pronto. Aí aqui tem várias possibilidades. Vamos deixar toda semana. E quantos dias ele tem para completar cada uma da sessão? Ele vem uma vez, né, na segunda-feira, ele tem que completar toda a sessão. Quando ele vem na quarta, ele tem que completar toda aquela sessão. Enfim, é só um dia que tem. Gente, clica aqui em continuar, designa o programa e já vai estar aqui o exemplo do Pedro. Tudo bonitinho, um mês, e a gente poderia colocar mais, não é? Mas já está aqui todo um mês planejadinho, bonitinho, assim, o profissional, no caso você, não vai ter que estar se preocupando de pensar, como é que eu vou fazer? Já pensa, não é, de antemão o que quer trabalhar durante aquele mês, e aí o Pedro já vai fazer ali aquelas atividades que já vão estar criadas, tudo bonitinho, para todo aquele mês. Tudo bem? E depois, tudo que é feito na plataforma por um paciente, fica tudo registrado, fica tudo guardado aqui em resultados digitais. Então a gente pode ver os resultados por sessão. Vou dar um exemplo aqui no caso da Maria. Nos últimos 12 meses a gente consegue ver se a sessão foi finalizada ou não, que atividades é que ele trabalhou, como é que foram feitos os exercícios, o que acertou, o que errou, quanto tempo demorou, enfim, tem toda a informação a respeito daquela sessão, vai estar aqui em resultados de sessões. E por fim não, mas dentro dos resultados digitais a gente consegue ver resultado por atividade, por sessão e por programa, tá? E depois a gente consegue ver um gráfico de evolução por função cognitiva. A gente consegue ver aqui o geral. Essa linha mais escura é a tendência, essa linha mais clara são a pontuação que foi sendo gerada conforme foram feitos os exercícios. No caso aqui da atenção, a gente consegue ver uma melhora, não é? E esse gráfico ele vai ser muito interessante para que o profissional, no caso você, consiga tanto avaliar como é que está sendo, né, a evolução daquele paciente conforme foram sendo feitas atividades, ou seja, atividades de atenção, vai sendo gerado aqui um gráfico de atenção, tá? Vão sendo feitas atividades de memória, vai ser gerado aqui esse gráfico da memória, e com isso o o profissional pode tanto mostrar para o paciente, ó, você está assim, mostrar para o familiar e criar também um relatório com essa informação. Tudo bem? A gente sabe que tá fazendo toda hora uma avaliação, afinal, sai caro e requer bastante tempo, requer todo um processo ali. Então, isso aqui vai auxiliar o profissional a ter uma ideia de como é que estão indo, como é que está evoluindo o paciente por função cognitiva. Tudo bem? Bom, a parte disso, a parte de tudo que eu já mostrei, dos exercícios e tudo mais que a gente tem, a gente também oferece recursos extras, que são muito interessantes, que é para o profissional poder criar novas atividades. Aqui nós temos vários recursos, várias imagens, né, como a gente pode ver aqui, e o profissional só tem que fazer o download, ou seja, baixar a imagem e trabalhar, criar o exercício que quiser com o paciente. Tudo bem? Tá, Pedro. Você falou, e como é que a gente cria um paciente? Muito fácil, em gerenciamento de pacientes, a gente clica aqui em novo paciente e basicamente já vai criar, coloca o nome, sobrenome, coloca aqui o diagnóstico, né? Porque vai ter uma lista de diagnóstico do paciente que o profissional pode ir adicionando, faz a avaliação, adiciona o diagnóstico e a informação relevante. E no final vai estar assim. Tá? Tem aqui a informação relevante, sexo, data de nascimento, educação, enfim. Tem toda a informaçãozinha aqui do paciente, tá? E pode ser sempre editada. Tudo bem? Bem simples. Por fim,
E por último, a gente tem, eu falei das sessões para casa e como é que trabalha essas sessões para casa com um recurso chamado, aqui em gerenciamento de procedimentos, com um recurso chamado NeuronUp to Go, que está aqui. Esse recurso é o que vai permitir o profissional enviar atividade para casa. É um recurso unitário e cada unidade desse recurso equivale a um mês de sessões para casa. No caso aqui do exemplo, a Maria tem até o dia 18 de novembro de 2024 ativo aqui para enviar atividades para casa. Então, o profissional pode enviar atividades para casa até o dia 18 de novembro. Isso porque no dia 18 de outubro foi ativado para ela esse recurso, o NeuronUp to Go. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que estou aqui para ajudar naquilo que for possível, naquilo que for necessário, tudo bem? Espero que tenha gostado dessa pequena apresentação. E tenha aí o meu contato para tudo aquilo que precisarem. Um ótimo dia e estamos em contato.